E aí, Jubilee, como é que vocês estão? Hoje a gente vai ter um papo de quinta aqui neste canal. Quem é muito indeciso conhece uma pessoa muito indecisa? Eu conheço uma pessoa muito indecisa e não sou eu. É a pessoa que mora comigo aqui nessa casa, que tá lá no outro quarto. Vou contar aqui uns babados fortes das indecisões das pessoas, mas eu tenho algumas estratégias que eu uso, sabe, aqui em casa, que é pra gente decidir as coisas logo, mais rapidamente. E aí eu escrevi 5 estratégias que eu vou contar pra vocês também aplicarem aí na vida de vocês, com o marido, com a mulher, né, com quem vocês conhecerem, tá bom? Depois da vinheta, não esquece de dar o like, tá bom, no vídeo? Já volto. Vamos lá então, as 5 formas de como a gente ser menos indeciso, a gente tomar decisões mais rápidas nessa vida de meu Deus. O Zé, que mora aqui em casa comigo, ele é uma pessoa bem indecisa em alguns momentos. Tem algumas coisas que ele já é decidido desde que nasceu. Mas se você fala assim pra ele, olha, vamos comprar uma comida no iFood hoje à noite. Você quer comer o quê? Aí já era, gente. Você não pode dar muita opção. Então vamos lá, que eu escrevi aqui 5 coisinhas. Primeiro eu queria contar uma historinha pra vocês que eu vi esses dias. Que é a historinha de um burro entre 2 fenos. Já ouviu falar? Tem 2 fenos, dois montinhos de feno, e o burro fica lá no meio, e ele fica olhando os dois, olha um e olha o outro, olha um e olha o outro, para decidir qual que ele vai comer, e ele morre de fome. Por quê? Porque ele não consegue se decidir. É a gente, às vezes, na vida, né? Não consegue se decidir, né? Passa fome. Aqui em casa, eu acho que uma das coisas que mais me deixa bem irritada é a nossa indecisão na hora de viajar. Porque a gente fica indecisa, a gente não, né? Mais o Zé do que eu. Mas essa indecisão às vezes provoca o aumento das passagens, né? Parece que uma coisa provocou a outra. Mas assim, a nossa demora em comprar as passagens, porque não se decidiu para onde ir, acontece que com o tempo as passagens vão aumentando e a gente já aconteceu da gente iria para um lugar, não ir mais porque a passagem aumentou, porque a gente demorou de se decidir. Acho que foi o ano retrasado que a gente ia para Califórnia. E a passagem tava barata, né, no esquema. Mas o Zé falou, não sei, veja bem, não sei. Quando o Zé falou assim, tá bom, então vamos pra lá. Não deu mais. A passagem já tava caríssima, a gente foi pra outro lugar que eu nem lembro mais onde foi. Mas vamos lá. Eu escrevi por tópicos, né? Então vamos ao número 1. Primeira coisa que a gente tem que fazer, que aqui eu faço muito, é diminuir as opções, né? Então assim, eu coloquei aqui excluindo o que não faz sentido. Principalmente no momento de viagem, né? Quando a gente tem que escolher para onde ir, a gente pega todos os lugares que a gente gostaria de conhecer. Só que tem lugares, vamos supor, eu gostaria muito de conhecer a Suíça, por exemplo. Só que tem outras coisas que... Dubai, né, por exemplo. Só que tem outras coisas que não é que me proíbem de conhecer esses lugares, mas que se torna um pouco mais difícil. Por exemplo, o valor que a gente vai gastar lá para se manter em Dubai, para se manter na Suíça por 20 dias, né, que é o que geralmente a gente viaja. Então, algumas coisas dessa faz a gente ir riscando. Então, o que eu faço? Quando a gente começa a ter ideias aqui em casa de para onde a gente vai nas férias, eu já faço uma listinha e eu já vou riscando as coisas que dessa vez não vai dar, dessa vez é impossível. E aí depois eu vou olhando quais são as outras opções que restaram e ainda vou assim esmiuçando para ver o que mais eu posso tirar daqui, sabe? Ou os pontos positivos também. Uma outra coisa legal também que dá pra gente fazer é diminuir as opções aonde quer que a gente vá. Então vamos supor, se eu vou num restaurante com o Zé e é um restaurante novo e a gente não conhece ainda, às vezes eu mesmo fico perdida. Você abre o cardápio, tem tanta coisa boa, tanta coisa gostosa que você fala, Senhor de Deus, por onde eu começo, né? Não dá pra comer tudo. Então você chama o garçom e fala pra ele assim, o que você sugere? Né? Pode ser que a sugestão dele, né, não te agrade, mas em 99,9% das vezes agrada. E aí ele te dá, sei lá, 2, 3 pratos, é melhor do que olhar o cardápio todo. Então toda vez que você puder enxugar e ter essa decisão em menos sugestões, é melhor. A regrinha número 2 que a gente usa aqui em casa é toda vez que a gente está assim nessa indecisão, delegar para um expert. Se a gente, por exemplo, está pensando em comprar alguma coisa, então quer comprar um vinho e você não sabe que vinho comprar, você vai até o lugar que vende vinho e delega pro sommelier, sabe? Você chega lá e fala assim, é o seguinte, eu vou dar um jantar, vou servir massa, que vinho que você me recomenda? Não adianta você ficar lá olhando todos que você não vai chegar a alguma decisão.
E não só isso, até em viagem também. A gente pode chegar pro agente de viagem e falar para ele assim, o que você acha, né? Qual é o babado da vez aí? Onde está saindo, né, bastante bafafá das viagens, né? Para onde o pessoal tá indo? O que tem mais para se conhecer nesse mundão? Às vezes nem só porque tá todo mundo indo para lá, porque também é chato, né? Às vezes o que tá todo mundo fazendo você tem que se livrar. Mas assim, o que é uma big experiência e você não fez ainda? Então, às vezes delegar para um expert é uma coisa legal. A terceira coisa que é obrigatório fazer aqui em casa é fazer uma lista de prós e contras. Quando a gente foi mudar de apartamento, por exemplo, aliás, para a mudança, se a gente mudaria ou não de apartamento, eu já fiz essa lista de prós e contras. Por que a gente quer mudar de apartamento, né? O que a gente está buscando? O que a gente, se a gente ficasse no outro apartamento, quais seriam os prós e os contras? Então, isso é uma lista muito legal da gente fazer toda vez que a gente tem uma decisão para a gente tomar. E aí o quarto item da nossa lista aqui, que vai além dessa lista de prós e contras, é uma lista de análise de dados. Falando assim, parece muito fora da curva, né? Mas é uma coisa que eu usei muito já no meu trabalho e sempre funciona. E eu usei também pra gente saber se esse apartamento aqui, quando a gente estava em mudança, se ele seria bom pra gente ou não. Como é que eu faço? Eu pegava lá item a item que a gente, né, tem que por um peso e uma nota. Então vamos supor, piscina. Esse apartamento aqui, ele não tem piscina, esse condomínio ele não tem piscina. No outro tinha uma piscina aquecida, inclusive. E aí, piscina assim, a piscina de lá, ela é nota 10, ela é muito boa. Só que acontece, qual é o peso que a gente dá para essa situação, para esse item, piscina? Porque assim, apesar de ser uma piscina maravilhosa, uma piscina nota 10, a gente quase não usava. Então assim, de 1 a 10, qual é o peso que isso tem pra mim, na minha vida e pra vida do Zé? Então assim, pra gente era 2. Então, 2 vezes 10, 20, dava 20 pontos na nossa lista. Agora vamos supor outra coisa, espaço, né, de apartamento, principalmente agora no meio desse pandemônio. Qual é o espaço que a gente tem aqui hoje? O espaço é 10, a gente tem 86 metros, é bom. Qual que era o espaço que a gente tinha lá? Puxa, um espaço 5, né? Era 47 metros, era bem menor. Só que qual é o peso que isso estava tendo pra gente nessa decisão? O peso era 10, pelo menos pra mim, porque eu precisava de mais espaço para fazer minhas coisas, né? Para poder ter essa privacidade aqui de fazer vídeos enquanto o Zé tá fazendo aula lá no outro quarto. Então, aí a gente, no final das contas, a gente fez uma lista gigantesca, não só de espaço, não só de piscina, mas de bairro, né, até de tamanho de elevador, só para vocês terem ideia de quantas coisas vai nessa lista. E a gente sempre faz isso, coloca o peso, coloca vezes, né, qual é a nota que você dá no negócio, e depois no final é só olhar qual que é a nota maior, quem ganhou, né, a nota maior, e é muito mais fácil decidir assim. E a quinta e última, mas não menos importante, é a intuição. Sabe que eu vi um estudo esses dias em que as pessoas, elas recebiam informações não de maneira clara, né, não dizendo para a pessoa, olha, você vai receber essa informação, guarda ela, não é isso. Mas ela recebia informações aleatórias que ela não percebia, mas que na hora de ter uma escolha, de ter uma decisão, ela usava todas aquelas informações que ela tinha recebido inconscientemente. Então a intuição é bem isso, é a gente ter uma escolha, sendo que a gente tem algumas informações lá no nosso subconsciente que a gente não está levando em consideração, mas que o nosso cérebro tá. Então, quando você chega num lugar, por exemplo, quando eu cheguei nesse apartamento aqui, que ele estava vazio, claro, né, sujo e tudo, mas quando eu abri a porta, que eu falei, eu quero morar aqui, é aqui que eu quero morar, eu tô me sentindo morando aqui. Isso é um pouco da intuição, é um pouco de todo o meu passado, de todas as coisas que eu já vivi, fazendo uma análise de dados lá dentro do meu cérebro e me respondendo, olha, esse pode ser o caminho, sim, por tudo que você já viveu até hoje, por tudo que eu tenho aqui guardado, os pontos são bons, sabe? É uma análise que a gente faz muito rápida. E é uma análise inteligente, porque o nosso cérebro é inteligente. Então, claro, às vezes a gente pode achar que teve uma intuição e ser uma furada, a gente pode. Mas a intuição, geralmente, ela é a primeira coisa que você pensa. A intuição, ela não é demorada. É um processamento extremamente rápido. Então, geralmente, o primeiro pensamento que você tem, a primeira coisa que você tem em relação àquilo é o que você está usando aí a sua intuição para ter. Então, eu acho que a gente tem que tomar bastante cuidado com isso, mas tem que usar mais isso, né? Mais essa intuição.
E aí eu tenho certeza que se você colocar tudo isso aí em prática, as coisas vão começar a dar certo, né? Esse negócio de lidar com pessoas que têm um problema na hora de decidir. Você sabe que aqui em casa, uma coisa bem simples que eu faço, se a gente vai comprar alguma coisa, né, num sábado à noite, é uma pizza ou é um japonês, e então aí eu vou pro Zé e falo, o que você prefere comer hoje à noite, pizza ou japonês? Já dá 2 opções só, filha, porque se você falar assim, vamos pedir alguma coisa hoje à noite, pronto, o cardápio já fica muito extenso e a gente demora muito para chegar nessa decisão. Então aí eu mesmo já afunilo e ele nem percebe. Tomara que ele não assista esse vídeo, né? Esse foi o nosso papo de quinta, eu espero que vocês tenham gostado e me fala aí nos comentários como é que vocês fazem para tomar decisões mais rápidas e certeiras, né? Também não adianta a gente tomar decisão muito rápida que não seja muito certeira, né? De vez em quando acontece, mas é isso, tá bom? Beijo e até a próxima, tchau, tchau!